está falando de 2017, é o que nós falamos, né? Já me perguntaram várias vezes isso. Quando é que você se viu desperta? Né? Desperta, no caso, assim, não tem marco. Eu sempre busquei essas coisas. Não existe um marco eu não consigo ver minha vida sem olhar, com esse olhar que a gente tem hoje. Só intensificou. E todo mundo sabe da história, todo mundo, né? A grande maioria sabe da história aqui, das nossas histórias engraçadas, né? De como é que a gente veio parar aqui de portadora de mensagem. E olhando para agora, para 2025, e o que nós vimos em 2017, tem uma semelhança muito grande com relação a uma leva a determinados grupos que o que nós estamos presenciando é mais uma leva de despertar. São pessoas agora também sem entender direito o que está acontecendo. Eu tenho pego... Deixa eu só te interromper para dar um beijo para o Mirante, que está aqui. Mirante, eu estava compartilhando com todo mundo as nossas análises sobre o filme no início da live. Então, você deve ter sentido a orelhinha ficar quentinha, porque era eu falando em você. Bem-vindo. E aí, a gente pega agora e olha os atendimentos, quantas pessoas têm chegado, e mais novas. Pessoas com uma faixa um pouco mais baixa, pessoas com uma faixa etária onde começam a entender de 30 e pouquinhos, né? Porque a grande maioria aqui do nosso canal, estatística, é de 40 a mais. Então, hoje, eu tenho percebido, e não só aqui, dentro do canal, nos atendimentos em si, mas no contato com as pessoas na rua. Eu, como gosto muito de questionar e conversar e falar, caramelo, vira-lata, sai falando com todo mundo, tenho percebido essa estranheza que as pessoas sentem em olhar a realidade, o vazio em muitos momentos, que é o que está ocasionando, principalmente, tudo que a gente tem aí de desequilíbrio, né, dentro do psicológico, o que nós estamos assistindo com relação à depressão, à ansiedade, todos aqueles rótulos que estão sendo colocados, porque se intensifica essa finalização de ciclo, se intensifica a necessidade de um aumento de empatia pelo outro, de compaixão, de desapego do que não serve mais. Essa é a preparação de um novo ciclo, de um ciclo que se finda para um que se reinicia de uma forma diferente, né? Porque são ciclos. Se nós formos olhar, né, do 1 ao 9, do 1 ao 9, do 1 ao 9, mas qual é o significado do hoje com relação a esse 9 para esse 1 que está começando agora? E começando de uma forma muito diferente, com a IA entrando com tudo, é uma das quebras de paradigmas mais fortes que nós estamos vivenciando hoje, é essa entrada forte da IA numa velocidade absurda, e muito provavelmente nós vamos ter que aprender a lidar com isso muito mais rápido do que nós imaginamos, né? E todas essas mensagens que chegam dessa necessidade de liberação, do perdoar, do resolver o que ficou pendente, de buscar um sentido maior, fazem parte desse trabalho de estruturação até para a chegada do que a gente está vivenciando aí com relação a novas tecnologias, às vezes a gente pode dizer assim, né? É o findar de muitas profissões que a gente já está vendo acontecer, para um reinício de outras, né? Uma reacomodação, como é que a gente se coloca, essa parte do digital, da exclusão digital, que é muito radical, que nós estamos assistindo também, e isso dentro de um coletivo, né, gente? Então, é aquele pensamento de como é que a gente se recoloca, como é que nós enxergamos e nos fazemos presentes dentro das nossas vidas e minimamente dentro de um coletivo. Bate muito essa pergunta, eu acredito que em todos vocês,
né? E a minha sensação é assim, a questão da preocupação, ela acaba tirando o nosso sossego, fazendo com que fiquemos ansiosos, inquietos. Então, o viver o hoje, cada dia de uma vez, aproveitar o que nós temos aqui no agora, se faz necessário mais do que nunca. Porque o amanhã, literalmente, ele está tão incerto quanto a velocidade que nós estamos assistindo aí com relação às tecnologias. Não dá para prever muita coisa. E esse prever acaba gerando ansiedade. E aí vem muito, para mim, dividindo com vocês, assim, vive teu hoje, faz o teu melhor no teu hoje. É claro que minimamente a gente constrói alguma coisa, mas que seja uma construção mais leve, mais galgada numa estruturação sua, do teu psicológico, de positividade, sim, de uma clareza de visão com relação a deixar essa responsabilidade do externo. Porque a minha família, porque olha para você, volta para dentro, se estrutura e reverbera essa energia. Muitas vezes a gente não precisa de discurso, é só nós estarmos ali presentes e bem. E é essa necessidade que está urgindo aqui. Sermos nós, assumirmos esse papel de estarmos nós aqui conosco, com todas as nossas versões, com todas as nossas existências dentro dos multiversos, de passado, presente e futuro, trazer para agora, trazer para cá, para essa necessidade de pegar tudo isso e fazer assim, vamos compactar, deixar aqui, trazer para o coração e seguir essa viagem, mas aqui, muito estruturado no amor próprio, no autoconhecimento, né, no fazer por ti, para você poder reverberar para o outro. E essa estruturação vai fazer uma diferença muito grande no que a gente vai presenciar bem próximo aí dessa realidade de 2026, né? Vai lá. Eu estou tentando enxergar, olha eu. A pessoa estava falando de microfone fechado. Então, a gente começa essa nossa conversa aqui falando sobre o ano 9, que é o ano que a gente se encontra, como o fechamento de um ciclo, né? Então, realmente, a gente virou esse ciclo que eu chamaria de, assim, a grande chance de virada de chave que a humanidade teve, né? O grande momento de disseminar mensagem, de tocar as pessoas, e as tentativas, gente, foram dos dois lados, deixando bem claro esse mundo dual em que a gente vive, né? Assim como a luz tentou lá dizer para todo mundo, acorda, vamos lá, tá acabando o tempo, vamos, o outro lado tentou suprimir isso de todas as formas, né? E tenta até hoje. E a gente tem que ficar bem atento, porque essa é uma luta, né? É uma luta meio injusta, quando a gente pensa dentro desse contexto que a gente chama de realidade, tá? Mas é aquela coisa, essa é uma escolha que cada um fez, né? E o livre-arbítrio, ele, por mais que seja muito limitado, ele é respeitado dentro do alcance que cada um tem. E para aqueles que estão aqui com a gente, né, para os 143 que estão aqui com a gente ao vivo, né, e para aqueles que vão vir nos assistir depois, esse é o momento da gente dar o próximo passo, né? O próximo ciclo se inicia. Então, quando a gente fala do ano 1, do recomeço, é o começar realmente. E a pergunta é, o que a gente quer começar agora? A gente quer começar agora realmente, é o momento da revelação, se é isso que a gente quer, é o momento da libertação, se é isso que a gente quer, é o momento de cair das máscaras, se é isso que a gente quer. E vocês estão vendo que é aquilo que a gente quer. Porque dentro do processo do início,
quem dá o primeiro passo é cada um de nós. Então, as coisas só vão acontecer, mesmo no ano de reinício, quando existe a tomada de atitude, a tomada de decisão, a realização do movimento, desse fluir, desse agir, porque senão, simplesmente, se ficar na passividade, nada vai acontecer. E aí a coisa vai passar. Então, não é só começar, é realmente tomar a intenção de dar o primeiro passo. E o jeito mais fácil de dar esse primeiro passo é fazer esse passo ser pequeno, ser factível, tomar atitudes e tomar pequenas decisões de mudanças de comportamento, de coisas que a gente quer que aconteçam dentro daquilo que está dentro do nosso escopo, dentro da nossa esfera de alcance. Então não adianta dizer assim, não, eu quero, vamos para uma coisa bem 3D, assim, eu quero perder peso. E sigo a minha vida como tá, não mudo minha dieta, não mudo a atividade física, não mudo nada. O que vai mudar? Nada, né? Não adianta eu querer e não tomar atitude. Então, o né, dentro do arquétipo do tá a iniciativa, a atitude, né? O ano é o ano de Marte, né? E o marciano é aquela coisa do partir, né? Pensa do protótipo do ariano, né? Aquele que toma iniciativa, o que faz alguma coisa. Então, a gente tem que realmente aproveitar esse elan que vem dessa energia que está presente para todos. Claro que cada um vai ter o seu ano individual, né? A gente está falando de um ano universal, que a gente é pretencioso, né? É um ano, é um ano muito terráqueo e a gente está falando que é universal, mas enfim, né? Cada um tem o seu próprio ano, conforme sua data de nascimento, os seus momentos. Mas essa energia que permeia tudo e todos, ela nos empurra, ela nos dá esse elan para fazer isso. Então a gente precisa tomar essa atitude e fazer isso, né? Então é o momento de assumir a liderança, e a liderança da própria vida, gente, da própria história. A gente não precisa ser, eu vou ser um líder mundial aqui, eu vou ser o líder da minha comunidade. Não, seja o líder da sua própria vida e deixe de ser uma pecinha empurrada ao sopro, para um lado e para o outro, né? E é tão interessante isso, né? Eu estou te escutando falar aqui, e está muito dentro de uma caixinha muito limitada de mundo. A gente não precisa nem ir para fora do universo, né? Porque aqui a gente está falando de calendário gregoriano, né? De um ano 9, um ano 1, dentro de uma contagem de um calendário. Aí você vai fazendo assim, ó, tum, tum, tum. Sabe aquele brinquedinho que você vai pegando a caixa e a caixa vai ficando menor, 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 menor? Então, é uma caixinha bem pequenininha dentro de uma amostragem de mundo, de planeta, né? A gente não precisa nem ir no universo, né? O planeta que é pequenininha, mas é o coletivo ao qual nós estamos inseridos. E por ser o coletivo ao qual nós estamos inseridos, é a realidade que nós estamos vivenciando, mais uma vez, né? É o dia a dia que nós vivenciamos, então a significação vem muito daí. Porque se eu mudar para o Japão hoje, eu não vou ter esse ano, né? Findando de ano 1, ou ano 9, ou ano 1, vai ser outra coisa. Se eu for para a China, vai ser outra coisa. Se eu for ver uma cultura judaica, vai ser outra coisa. Mas é justamente o que nós fazemos com aquilo que se apresenta para nós. E, mais uma vez, né, e sendo repetitiva aqui, mas é para eu ouvir também e para vocês, que nós fazemos com aquilo que a gente vivencia. Essa é a grande importância de um simbolismo de um ano 9 para um ano 1. O que nós vamos construir? O que nós vamos colocar dentro da nossa caixinha? E é o que nós reverberamos, a cocriação da nossa realidade. Então, se hoje, abusadamente, eu quiser vivenciar, eu vou querer vivenciar um ano 10, eu não quero vivenciar um ano 9. Ok. Mas o que eu vou construir? É cocriação. Eu vou construir, como a Anne está dizendo, eu vou construir alguma coisa que me faça bem. Se eu quero cuidar do meu físico, se eu quero me aplicar mais dentro dos meus estudos, se eu quero adquirir conhecimento com relação a alguma coisa que eu vá botar em prática dentro do meu profissional ou dentro da minha vida pessoal, diz respeito à realidade que você quer vivenciar.
Então, mais uma vez, a gente chega na individuação. Nós chegamos no fato de que nós colhemos aquilo que nós plantamos. E, para isso, nós precisamos de uma coisa muito importante em nossas vidas, indistintamente, que é atitude em cima do pensamento, em cima da cocriação. Que o cocriar, ele está diretamente ligado à ação. Não adianta que colocar minha consciência para funcionar, propagar isso com a energia eletromagnética do campo, se eu não colocar em prática. Eu preciso colocar em prática. A força motriz que nos rege é a vontade de mudar e fazer essa mudança. E pegar, arregaçar as manguinhas e trabalhar para que isso aconteça. É aquela história a gente vai ficar sentado no sofazinho, esperando que as coisas mudem, né, no externo, lá fora. Não. É esse reconhecimento que é tão importante nós chegarmos aqui hoje e entendermos o quão diferente fica a nossa realidade a partir do momento que nós nos damos a chance e a oportunidade de enxergar, fazer e vivenciar. Porque o enxergar, você fazer uma leitura de campo, como nós fazemos no atendimento, onde muitas vezes portas possíveis de uma linha temporal. Porque ali você tem um livre-arbítrio. Então, você vai botar todas as possibilidades. E aí você vai escolher o que você vai vivenciar. Mas, para você vivenciar aquele tipo de realidade, você tem que tomar atitudes. É necessário, se faz necessário, ação. E essas ações, elas estão diretamente ligadas à cocriação, cocriação. A palavra ação já está ali. O cocriar diz respeito a você tomar atitude, a você ir lá e fazer. E hoje, no dia 22 de dezembro, dentro do nosso calendáriozinho gregoriano, nós temos aí mais 8 dias para terminar o ano? Né? 8, 9, 8. Basicamente, aí uma semaninha e 9 dias. Mais 9 dias. Então, a gente vai chegar lá no dia 31 de dezembro, com aqueles desejos todos, né, do findar e do início, né, adeus ano velho, feliz ano novo. O que nós vamos reverberar para a nossa vida? Seja no dia 31, seja no dia 1º, seja no dia 2, cada um pode fazer o seu Réveillon, mas o aproveitar da energia do coletivo, porque na realidade ao qual nós estamos inseridos, tem uma energia do coletivo. É uma meditação conjunta, onde ali você propaga um coeficiente energético maior. Então, é o aproveitar dessa energia do coletivo para impulsionar aquilo que nós estamos cocriando para nós, como realidade. E sim, nós vamos reverberar e a gente aproveita não só para nós, como para tudo que está à volta, né? Com a compaixão, com amor, com carinho pelo outro, pelos nossos familiares, pelos amigos, pelo nosso povo, pela humanidade em si, e por todos os seres que habitam o planeta. E essa reverberação, ela vai aumentando na medida em que vai se encontrando em vórtices energéticos, os nozinhos, com pessoas que estão também desejando a mesma coisa. Então, ela só vai ganhar amplitude. E é onde esse trabalho vai se tornando muito mais eficaz, muito mais fortalecido, com muito mais luz. E é essa a intenção. E ela sai, ela transpõe data, ela transpõe idade, ela transpõe o dia da semana, o mês, o ano, seja o que for. É a intenção que é gerada e que está sendo reverberada no campo. Reverberada de uma forma muito mais forte. E é essa a nossa missão, o nosso objetivo, o mote de fazer diferente para nós e reverberar para o outro. Porque quando você deseja para você e você deseja para todos, você amplifica de uma forma absurda. Você faz com que o teu amor reverbere de uma forma muito mais total. Você faz com que a tua visão do outro seja muito mais completa.
E é essa reverberação que a gente encontra nesses momentos, né, desse findar e renovar, e iniciar e reiniciar, né, de mãos dadas, pensando de uma forma uníssona, e o campo mostra de uma forma muito automática tudo aquilo que a gente reverbera, né?